Você já percebeu como as pessoas ficam surpresas quando descobrem minha visão sobre investimentos imobiliários? Muitos me enxergam como um entusiasta exclusivo do mercado de ações, alguém que nunca colocaria dinheiro em propriedades físicas. E de fato, há décadas os papéis são minha prioridade. Mas a verdade é bem mais complexa. Ao longo dos anos, fiz alguns dos meus melhores investimentos justamente em imóveis, só que com uma abordagem diferente da maioria. Vou contar uma história que moldou minha forma de enxergar o setor. Há algum tempo, precisei de uma fazenda de 400 hectares, a cerca de 80 quilômetros de Omaha. Paguei $280 mil por ela em 1986, quando o mercado agrícola estava em colapso. A bolha dos anos 70 havia estourado, os preços das terras despencaram e ninguém queria saber de comprar terrenos rurais. Os bancos estavam desesperados para se livrar desses ativos. Eu, por outro lado, enxerguei uma oportunidade. Não entendia nada de agricultura. Nunca na vida tinha plantado sequer um pé de alface, mas compreendia os fundamentos econômicos por trás daquela compra. Na época, o arrendamento daquela terra gerava uma renda anual de cerca de $120 por hectare, o que representava um retorno de mais de 40% sobre o valor investido. Mesmo que os preços das commodities caíssem e os rendimentos diminuíssem, eu tinha uma margem de segurança enorme. Com o tempo, os valores das terras agrícolas se recuperariam, assim que os leilões forçados acabassem. Hoje, aquela fazenda vale mais de 5 vezes o que paguei por ela. Mas o mais importante é que ano após ano, ela me proporciona uma renda estável, graças ao aluguel pago pelo agricultor que cultiva a terra. Não preciso me preocupar com vazamentos no telhado, inquilinos insatisfeitos ou manutenção. Foi um dos investimentos mais satisfatórios que já fiz, justamente por ser tão simples e previsível. Essa experiência me ensinou tudo o que preciso saber sobre imóveis. O segredo é comprar quando os preços estão baixos e ninguém mais quer investir. Buscar ativos que gerem fluxo de caixa desde o primeiro dia. Priorizar propriedades com baixa manutenção e pouca necessidade de gestão. E, acima de tudo, manter o investimento por décadas, deixando o tempo e a inflação trabalharem a seu favor. Esses princípios valem tanto para quem compra um único terreno quanto para quem adquire centenas de imóveis. Se me perguntassem hoje em quais tipos de propriedades eu investiria, analisaria com cuidado o cenário atual, levando em conta as tendências demográficas, a situação econômica e as condições do mercado. E me concentraria em apenas 3 categorias, não porque sejam as únicas opções, mas porque combinam perfeitamente com minha filosofia. Oferecem a melhor relação entre retorno, potencial de valorização e tranquilidade. Minha primeira escolha pode surpreender: parques de casas pré-fabricadas. Sei o que você está pensando: casas móveis. Sério? Não é o tipo de investimento que aparece nas capas das revistas, mas deixe-me explicar porque esse é um dos melhores negócios imobiliários da atualidade. Vamos aos fatos. As casas pré-fabricadas oferecem moradia acessível para milhões de americanos que não conseguem arcar com um imóvel tradicional. Estamos falando de famílias com renda anual entre $30 mil e $50 mil, professores, enfermeiros, funcionários de supermercado, trabalhadores do setor de serviços. Pessoas esforçadas que precisam de um teto, mas não têm condições de comprar ou alugar uma casa convencional em muitos mercados. O modelo é simples: os moradores são donos de suas casas, mas pagam aluguel pelo terreno onde elas estão instaladas. Isso cria uma base de inquilinos extremamente leal. Mudar uma casa pré-fabricada custa entre $3 mil e $5 mil, um valor alto o suficiente para que as pessoas pensem 2 vezes antes de se mudar. Uma vez instaladas em um parque, elas tendem a ficar por anos até décadas. Essa estabilidade é um ativo valiosíssimo. Vamos aos números. Um parque típico tem cerca de 200 lotes, alugados por $400 a $600 mensais cada. Isso gera uma receita bruta de $100 mil por mês, ou 1,2 milhão por ano. Descontando os custos de manutenção, impostos, taxas e administração, que consomem cerca de 40% a 50% da receita, sobram entre $600 mil e $700 mil de lucro operacional anual. Um parque desses pode ser vendido por 8 a 10 milhões de dólares, o que representa um retorno bruto de 7% a 8% ao ano, sem considerar financiamento. Se você pagar 25% do valor à vista e financiar o restante a 5% ao ano, sua rentabilidade sobre o capital próprio salta para 12% a 15%. E isso antes de qualquer reajuste de aluguel ou valorização do imóvel.
Em um cenário onde títulos do governo rendem 4% e o mercado de ações oscila constantemente, um retorno de 7% a 8% com potencial de alta é extremamente atraente. Mas os números contam apenas parte da história. O que realmente torna os parques de casas pré-fabricadas um investimento excepcional é a dinâmica entre oferta e demanda. Ninguém está construindo novos parques. As regulamentações locais, a resistência dos vizinhos e os altos custos de licenciamento tornam praticamente impossível abrir novas unidades. Enquanto isso, a demanda por moradia acessível só cresce. A crise habitacional nos Estados Unidos é real e está se agravando. Em muitas cidades, o preço médio de uma casa já supera 5 vezes a renda média das famílias. Os jovens não conseguem comprar imóveis, e quem tem renda fixa precisa de opções viáveis. A imigração continua pressionando a demanda por moradia, e as casas pré-fabricadas são uma das poucas alternativas acessíveis que restam. Essa combinação de oferta limitada e demanda crescente dá aos donos de parques um poder de precificação único. É possível reajustar os aluguéis em 3% a 4% ao ano, acompanhando a inflação, sem perder inquilinos. E com o tempo, o valor dos terrenos só tende a aumentar. Não é glamouroso, mas é um dos investimentos mais sólidos e previsíveis que existem hoje. E no fim das contas, é isso que realmente importa. Os moradores têm poucas alternativas reais. Não podem simplesmente se mudar, porque os custos são proibitivos. Não conseguem encontrar opções mais baratas, porque a escassez de moradias acessíveis só piora. E ao contrário dos proprietários de imóveis tradicionais que enfrentam concorrência de novos empreendimentos, os donos de parques de casas pré-fabricadas operam em um mercado praticamente sem competição. Às vezes, até surgem novos loteamentos na região, mas isso não muda o fato de que a demanda por moradia econômica é insaciável. Há ainda outro aspecto dessa modalidade de investimento que combina perfeitamente com uma mentalidade conservadora: a resiliência em crises. Durante a crise financeira de 2008, quando o mercado imobiliário tradicional desabou e as taxas de vacância de apartamentos dispararam, os parques de casas pré-fabricadas mantiveram altas taxas de ocupação. Em tempos de dificuldade econômica, as pessoas buscam alternativas mais baratas. Elas deixam apartamentos caros e migram para soluções acessíveis. Para esses moradores, o parque que você possui não é um problema durante a recessão, é a solução. Permita-me contar sobre Clayton Homes, uma empresa que assumimos em 2003. Clayton é o maior construtor e varejista de casas pré-fabricadas dos Estados Unidos, e também operamos parques de locação. Esse negócio prosperou de forma espetacular nos últimos 20 anos, gerando lucros consistentes em diferentes ciclos econômicos. Cresceu de maneira notável e, o mais impressionante, exigiu investimentos de capital mínimos em relação aos retornos obtidos. Se eu tivesse 26 anos e estivesse começando a investir meu próprio dinheiro em imóveis, buscaria sem hesitar oportunidades em parques de casas pré-fabricadas. Idealmente focaria em regiões com alto crescimento populacional e empregatício. Localidades próximas a bases militares são excelentes, pois as famílias de militares precisam de moradias acessíveis e costumam ser inquilinos estáveis. Regiões como o Sunbelt e o Sudoeste americano, onde a população está em expansão e a acessibilidade habitacional diminui, também são promissoras. O segredo está em comprar bem. Não pagaria um preço inflacionado por um ativo mediano. Procuraria vendedores motivados, aqueles que precisam se desfazer do imóvel por necessidade ou falta de interesse em gerenciá-lo. Buscaria situações onde pudesse agregar valor com melhorias simples. Talvez o proprietário anterior não tenha reajustado os aluguéis há anos, deixando dinheiro na mesa. Ou talvez haja espaços subutilizados que, com um pouco de marketing, poderiam ser convertidos em novas fontes de receita. Ou ainda, uma infraestrutura defasada que, com pequenas reformas, permitiria aumentos de aluguel. Outra vantagem dos parques de casas pré-fabricadas é a simplicidade na gestão. Ao contrário de prédios de apartamentos, onde você lida constantemente com chamados de manutenção, vazamentos e reclamações de inquilinos, esses parques são um investimento relativamente passivo. Os moradores são donos de suas casas, então cuidam delas. Sua responsabilidade se limita às áreas comuns, ruas, redes de serviços, espaços compartilhados. Um bom gestor pode administrar facilmente várias comunidades ao mesmo tempo. Mas se há um segundo tipo de investimento imobiliário que eu recomendaria para alguém de 26 anos, seriam as unidades de self-storage. Pode não parecer glamouroso, mas esse é um dos negócios mais eficientes já criados no setor. E vou explicar por quê. Self-storage é um negócio simples.
As pessoas acumulam coisas e precisam de espaço para guardá-las. Quando se mudam, reduzem o espaço de moradia, recebem uma herança, têm um filho, ou compram equipamentos sazonais, alugam unidades de armazenamento. A demanda é constante e crescente, porque as pessoas nunca param de acumular bens. A beleza desse modelo está na ausência de manutenção. Você basicamente aluga caixas vazias. Não há encanamentos para estourar, eletrodomésticos para quebrar ou telhados para substituir. O inquilino traz seus pertences, tranca a unidade e paga o aluguel. Os custos de manutenção são mínimos em comparação com imóveis residenciais ou comerciais. Talvez seja necessário repintar portas ou consertar o estacionamento, mas é só isso. Além disso, Self-Storage oferece margens operacionais excepcionalmente altas. Depois de cobrir os custos fixos, impostos, segurança e salário de um gerente, praticamente todo dólar adicional de aluguel vai direto para o lucro. Instalações bem administradas alcançam margens operacionais de 65% a 75%. Mostre-me outro segmento imobiliário com números assim. Não existe. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você compre uma unidade de self-storage com 50 mil pés quadrados de área locável, cobrando $10 por pé quadrado ao ano. Isso gera uma receita bruta de $500 mil. Se os custos operacionais forem de $150 mil, sobram $350 mil de lucro operacional. Com uma dívida de $4 milhões, isso representa um retorno anual de 8,75% antes mesmo de considerar valorização ou melhorias. E as oportunidades de otimização são inúmeras: ajustes dinâmicos de preços, serviços adicionais como aluguel de caminhões de mudança ou venda de embalagens. Cada pequena melhoria aumenta ainda mais a rentabilidade. O que torna self-storage especialmente atraente hoje é a estrutura fragmentada do mercado. Nos Estados Unidos, existem cerca de 50 mil unidades, mas as 4 maiores empresas, Public Storage, Extra Space, CubeSmart e Life Storage, controlam apenas 30% do setor. Os outros 70% pertencem a pequenos operadores familiares ou regionais, muitos dos quais não são gestores profissionais. Esses operadores menores não utilizam software de precificação dinâmica para maximizar receitas, não investem em marketing digital ou sistemas de reserva online e não aplicam as melhores práticas de gestão de receitas. Um investidor experiente pode comprar uma dessas unidades, profissionalizar a operação e aumentar significativamente o fluxo de caixa, sem precisar fazer nenhuma alteração física no imóvel. Foi exatamente isso que impulsionou a onda de consolidação no setor nos últimos 20 anos. As grandes empresas descobriram que ao adquirir instalações mal gerenciadas e implementar processos, e aqui está o detalhe que poucos consideram, a escassez de moradias acessíveis nos Estados Unidos não é um problema temporário, é uma tendência estrutural. Com a construção de novas casas em níveis historicamente baixos, especialmente no segmento de entrada, a pressão sobre o mercado de aluguel só tende a aumentar. Isso significa que mesmo em uma recessão, as casas unifamiliares para aluguel têm uma demanda garantida. Não é à toa que fundos como Blackstone e Starwood Capital continuam expandindo seus portfólios nesse segmento, mesmo em um ambiente de taxas de juros elevadas. Se eu estivesse montando uma carteira imobiliária hoje, alocaria recursos em 3 frentes: self-storage para geração de caixa imediata, casas unifamiliares para aluguel como veículo de valorização de longo prazo, e por que não? Um pequeno portfólio de imóveis comerciais de nicho, como clínicas médicas ou centros de distribuição last mile, que oferecem contratos mais longos e inquilinos de alta qualidade. Cada um desses ativos desempenha um papel específico. O self-storage protege contra a volatilidade, as casas unifamiliares constroem patrimônio, e os imóveis comerciais de nicho garantem renda estável. O segredo não está em escolher um único caminho, mas em combinar estratégias que se complementam. Em um mundo onde a incerteza econômica é a única certeza, diversificar não é apenas prudente, é a única forma de dormir tranquilo enquanto seu patrimônio cresce. Não pode ser ignorado é a vacância. Um imóvel vazio não gera renda, e cada mês sem inquilino é um golpe direto no seu fluxo de caixa. Por isso, a localização e a estratégia de precificação são críticas. Em mercados com demanda forte, como aqueles que mencionamos, o risco de vacância é menor, mas ainda assim real. A solução? Manter os imóveis sempre em condições impecáveis com manutenção preventiva e upgrades estratégicos que justifiquem aluguéis competitivos.
E claro, ter um plano de contingência, uma reserva financeira equivalente a 3 a 6 meses de despesas para cobrir eventuais períodos sem locação. Outro ponto crucial é a seleção de inquilinos. Um bom inquilino é aquele que paga em dia, cuida do imóvel e permanece por longos períodos. Para encontrá-los, é preciso um processo rigoroso de triagem, verificação de crédito, histórico de locação, renda estável e referências. Uma empresa de gestão profissional pode fazer isso por você, mas se optar por gerenciar por conta própria, invista em ferramentas de screening automatizado. Lembre-se, um inquilino problemático pode custar mais em reparos e processos judiciais do que a economia de não pagar uma taxa de administração. E quando o assunto é valorização, a paciência é a maior aliada. Imóveis unifamiliares não são ativos de alta liquidez, você não vende uma casa com a mesma facilidade que vende uma ação. Mas é justamente essa característica que os torna poderosos. Eles forçam o investidor a pensar no longo prazo. Enquanto outros correm atrás de ganhos rápidos, você constrói riqueza de forma consistente, com aluguéis que sobem, dívidas que se pagam e patrimônio que se multiplica. E quando chegar a hora de vender, décadas de valorização acumulada farão com que o retorno seja muito maior do que qualquer especulação de curto prazo poderia oferecer. Por fim, não subestime o poder dos dados. Hoje, plataformas de análise imobiliária permitem avaliar mercados com precisão cirúrgica. Crescimento populacional, tendências de emprego, oferta de novos imóveis, histórico de valorização e até mesmo a qualidade das escolas locais. Use essas informações para tomar decisões baseadas em fatos, não em intuição. E lembre-se, os melhores investidores não são aqueles que acertam sempre, mas aqueles que minimizam os erros. Ao focar em mercados resilientes, comprar com disciplina, gerenciar com eficiência e manter uma visão de longo prazo, você transforma casas comuns em máquinas de gerar riqueza, silenciosas, constantes e implacáveis. E o mais importante, a concentração. Se você possui 50 imóveis em um único mercado e a economia local entra em colapso, os empregos desaparecem, os valores dos imóveis despencam e os inquilinos deixam de pagar o aluguel, você está em apuros. Por isso, a regra número 1 é a diversificação inteligente, distribuir seus investimentos em 2 ou 3 mercados com dinâmicas econômicas distintas. Se um deles enfrentar turbulências, os outros podem se manter estáveis. Não é uma diversificação perfeita, mas é infinitamente melhor do que colocar todos os ovos na mesma cesta. Agora, deixe-me explicar o que essas 3 estratégias imobiliárias têm em comum, e por que elas formam a espinha dorsal da minha filosofia de investimento. Primeiro, foco em imóveis acessíveis ou espaços essenciais para o americano médio. Não invisto em apartamentos de luxo, escritórios premium ou lojas de alto padrão. Meu foco está em ativos que atendem à classe média e baixa, que precisam de soluções práticas e econômicas. Esse segmento é resiliente, com demanda constante e menos sensível a crises. Além disso, é um mercado que não para de crescer. Afinal, a necessidade por moradia e armazenamento acessível nunca desaparece. Segundo, todas essas estratégias geram fluxo de caixa imediato. Não aposto em valorização futura ou em projetos que demoram anos para dar retorno. Desde o primeiro dia, recebo aluguéis que cobrem despesas e ainda sobram. Isso me dá tranquilidade para pensar no longo prazo, sem a pressão de vender em momentos desfavoráveis por necessidade financeira. Ter um fluxo de caixa consistente é o que me permite esperar o mercado se recuperar, mesmo que os preços caiam temporariamente. Terceiro, simplicidade. Nenhuma dessas estratégias exige que eu seja um expert em desenvolvimento imobiliário ou em finanças complexas. O modelo é direto: comprar imóveis que geram renda, administrá-los com eficiência e coletar os aluguéis. Não preciso decifrar contratos de locação complicados, me preocupar com a saída de grandes inquilinos ou navegar por processos de zoneamento burocráticos. Menos complexidade significa menos riscos e mais foco no que realmente importa. Quarto, todas se beneficiam de tendências demográficas e econômicas favoráveis. A demanda por moradia acessível só aumenta. Os americanos acumulam cada vez mais bens, impulsionando a necessidade por espaços de armazenamento. E com a queda na taxa de propriedade de imóveis, mais pessoas dependem do aluguel. Essas são mega tendências que se estendem por décadas, garantindo demanda mesmo em períodos de instabilidade econômica. Quinto, imóveis oferecem uma proteção valiosa contra a volatilidade do mercado de ações. Quando a bolsa cai, meus aluguéis continuam entrando. Quando o mercado imobiliário desacelera, meu fluxo de caixa permanece estável.
Essa diversificação reduz a exposição a crises e me permite dormir tranquilo, sabendo que meu patrimônio está protegido. Agora deixe-me dizer o que você não encontrará na minha carteira, e por quê. Não há escritórios. O setor está em transformação, com o home office reduzindo a demanda e os custos de manutenção subindo. Mesmo em mercados fortes, os desafios são grandes: vacância, renegociações de aluguel e incerteza sobre o futuro do trabalho presencial. Não tenho interesse em lutar contra essa maré. Também não há imóveis de varejo. O comércio tradicional enfrenta há anos a concorrência do e-commerce, com shoppings e lojas físicas fechando ou encolhendo. Algumas categorias, como supermercados e farmácias, resistem, mas o setor como um todo enfrenta desafios estruturais que o tornam menos atraente do que outras opções. Não invisto em hotéis. Eles exigem gestão constante, reformas frequentes e são extremamente sensíveis a crises econômicas. Em recessões, a ocupação e os preços despencam. Em períodos de crescimento, a concorrência aumenta, criando um ciclo de superoferta. Não preciso desse tipo de dor de cabeça. E definitivamente não faço desenvolvimento imobiliário. Comprar terrenos e construir do zero é arriscado, caro e imprevisível. Custos podem explodir, aprovações demoram e mesmo que o projeto seja concluído, o mercado pode mudar no meio do caminho. Prefiro 1000 vezes comprar imóveis já existentes, com histórico comprovado de geração de renda, a apostar no que poderia ser construído. Por fim, não invisto em mercados que não entendo ou que estão claramente supervalorizados. Não compro imóveis na costa da Califórnia, onde as taxas de capitalização são irrisórias e os aluguéis mal cobrem os custos. Também evito mercados que vivenciaram valorizações especulativas e estão prestes a corrigir. Meu foco está em regiões com fundamentos sólidos, avaliações razoáveis e potencial de crescimento real. Mas e quanto aos riscos? Alguns podem perguntar: se o mercado imobiliário enfrenta desafios com a alta dos juros e a queda nos preços pós-pandemia, por que investir agora? A resposta é simples: sou seletivo. Não compro qualquer imóvel. Meu foco está em ativos com fundamentos fortes e geração de caixa, casas populares, self-sotorage e imóveis residenciais em mercados acessíveis. Esses segmentos não são os que superaqueceram durante a pandemia, como apartamentos de luxo ou projetos especulativos. Pelo contrário, muitos deles estão mais atraentes hoje, com melhores condições de compra e demanda resiliente. Além disso, invisto pelo fluxo de caixa, não pela valorização. Se o valor do imóvel cair 20%, mas ele continuar gerando um retorno de 7% a 10% ao ano, estou tranquilo. Posso esperar a recuperação. O verdadeiro risco está em pagar caro por um imóvel que não gera renda e depender exclusivamente da valorização para obter retorno. Isso não é investimento, é especulação. E eu não especulo. E é justamente nesse ponto que vejo a maior oportunidade. O mercado imobiliário não está mais no modo dinheiro fácil dos juros próximos de zero, mas também não voltou aos extremos de escassez de crédito dos anos 2000. Estamos em um momento de equilíbrio forçado, onde quem souber navegar com disciplina colherá os melhores frutos. A verdade é que os juros mais altos não são um obstáculo, mas um filtro. Eles afastam os especuladores que compravam imóveis na esperança de vender mais caro em 6 meses, deixando apenas investidores sérios, focados em fluxo de caixa e gestão ativa. E é exatamente essa seleção natural que cria um ambiente mais saudável para quem pensa no longo prazo. Quando os juros estavam em 3%, qualquer um podia comprar um imóvel com alavancagem agressiva e ainda assim mostrar um retorno positivo no papel. Hoje, com taxas entre 6% e 7%, só os ativos realmente eficientes sobrevivem à análise. Isso significa que os imóveis que passam por esse crivo são aqueles com fundamentos sólidos, localização privilegiada, demanda consistente e potencial de valorização orgânica, não inflada por bolhas. E aqui está o detalhe que muitos ignoram: a alavancagem inteligente não é sobre maximizar o endividamento, mas sobre otimizar o retorno do capital próprio. Usar 65% a 75% de financiamento em um imóvel com retorno de 8% a 10% ao ano não é arriscado, é matemática. Se o custo da dívida é 6,5% e o imóvel gera 9% de retorno bruto, o spread de 2,5% multiplica o retorno do seu capital próprio de forma exponencial. Mas atenção, isso só funciona se o imóvel for comprado pelo preço certo. Se você pagar 20% acima do valor de mercado, mesmo com juros baixos, o retorno será diluído.
Por isso insisto, se não consigo comprar um imóvel com 30% de entrada e ainda assim ter um fluxo de caixa positivo, é sinal de que estou pagando caro demais. Outro ponto crucial é a estrutura da dívida. Financiamentos com juros fixos podem parecer mais caros hoje, mas são a única forma de blindar seu investimento contra surpresas. Imagine comprar um imóvel com juros variáveis em 2021, quando as taxas estavam em 3%, e ver sua parcela dobrar em 2 anos. O que era um investimento rentável se transforma em um pesadelo de caixa. Com juros fixos, você sabe exatamente qual será seu custo mensal pelos próximos 10, 15 ou 20 anos. Isso permite planejar melhorias, ajustar aluguéis e, acima de tudo, dormir tranquilo. E falando em tranquilidade, o horizonte de investimento é o que separa os vencedores dos perdedores. Imóveis não são ações. Você não compra hoje para vender amanhã. O verdadeiro poder está no efeito composto do tempo, aluguéis que sobem com a inflação, dívidas que se diluem em valor real e ativos que se valorizam junto com a demanda estrutural por moradia. Nos primeiros anos, o retorno pode ser modesto, especialmente se você reinvestir parte do lucro em reformas ou melhorias. Mas com o tempo, à medida que os aluguéis aumentam e os custos fixos, como a parcela do financiamento, permanecem estáveis, o fluxo de caixa explode. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, você só vê folhas, depois de uma década colhe frutos todos os meses. Os benefícios fiscais, aliás, são a cereja do bolo. Depreciação, deduções de juros, o tratamento diferenciado para ganhos de capital, tudo isso transforma um bom investimento em um excelente negócio. Quando você adia o pagamento de impostos sobre ganhos de capital através de trocas, como o 1031 Exchange nos Estados Unidos, está na prática reinvestindo dinheiro que seria do governo. E no longo prazo isso faz uma diferença brutal. Seus herdeiros, por exemplo, recebem o imóvel com a base de custo atualizada, eliminando anos de ganhos acumulados. É como receber um desconto fiscal vitalício. Mas nenhum investimento é livre de riscos, e com imóveis não é diferente. O maior deles? A alavancagem excessiva. Já vi investidores perderem tudo porque compraram imóveis com 90% de financiamento, contando com aluguéis altos e juros baixos. Quando a economia desacelerou, os inquilinos deixaram de pagar, os juros subiram e, de repente, o que era um ativo se tornou uma dívida impagável. Por isso, mantenho uma margem de segurança. Nunca comprometo mais de 75% do valor do imóvel com dívida, e sempre tenho reservas para cobrir 6 a 12 meses de despesas, mesmo sem inquilinos. Outro risco subestimado é a concentração. Ter um único imóvel em uma cidade pequena pode ser arriscado se a principal indústria local entrar em crise. Por isso, diversifico não só por tipo de imóvel, residencial, comercial, logística, mas também por região. Um portfólio com propriedades em mercados distintos, alguns em crescimento, outros estáveis, reduz a exposição a choques locais. E dentro de cada segmento, busco ativos com perfis diferentes, imóveis para famílias, estudantes, idosos e empresas. Assim, se um setor sofrer, os outros compensam. A gestão dos inquilinos é outro ponto crítico. O mal pagador pode transformar um investimento rentável em um pesadelo de despesas judiciais e vacância. Por isso, invisto tempo ou dinheiro contratando uma boa administradora na seleção rigorosa, análise de crédito, histórico de aluguéis, referências de empregadores. E mantenho um fundo de reserva para cobrir danos ou inadimplência. Afinal, um imóvel vazio ou com problemas custa caro, não só em dinheiro, mas em energia e estresse. E não podemos esquecer das despesas de manutenção. Muitos investidores compram um imóvel, calculam o retorno com base no aluguel bruto e esquecem que telhados vazam, caldeiras quebram e encanamentos entopem. Se você não reservar 2% a 3% do valor do imóvel por ano para manutenção, estará brincando de roleta russa. Já vi casos de investidores que tiveram que vender propriedades com desconto porque não tinham caixa para consertar um sistema de ar-condicionado no verão. Não cometa esse erro. Por fim, o risco de timing. Tentar adivinhar o melhor momento para comprar é uma armadilha. O mercado imobiliário não tem um botão de ligar e desligar. Ele se move em ciclos longos, com altas e baixas graduais. Quem esperou o fundo do poço em 2009 perdeu anos de valorização e fluxo de caixa. Quem comprou no pico de 2007 sofreu, mas quem manteve os imóveis por 10 anos viu seus ativos se recuperarem e se multiplicarem. A solução? Comprar com base em fundamentos, não em previsões. Se o imóvel gera caixa hoje, se a localização é sólida e se a alavancagem é conservadora, o tempo cuidará do resto.
E é exatamente por isso que vejo 2024 como um momento único. O mercado ainda está se ajustando à nova realidade dos juros mais altos, mas os preços já refletem essa mudança. Os especuladores saíram de cena, os compradores sérios estão voltando com critérios mais rigorosos, e os imóveis com boa localização e gestão eficiente estão mais acessíveis do que há 2 anos. Não é o momento de comprar qualquer coisa, é o momento de comprar certo. E quem fizer isso com disciplina, paciência e foco no fluxo de caixa estará construindo riqueza de forma consistente, enquanto os outros ainda tentam adivinhar para onde o vento vai soprar. E essa realidade não é uma previsão pessimista, é apenas o mercado voltando ao seu equilíbrio natural. Estamos diante de um cenário de crescimento moderado, taxas de capitalização mais altas e um foco implacável na performance operacional, não em modismos ou promessas vazias de valorização rápida. E quem se beneficia desse ambiente? Exatamente os investidores que nunca perderam de vista os fundamentos, aqueles que compram imóveis com demanda real, em locais com infraestrutura sólida e que atendem necessidades básicas da população. Esses ativos não apenas resistem às oscilações, mas prosperam nelas. Enquanto isso, os imóveis marginais, aqueles sustentados por dívidas baratas e especulação desenfreada, vão enfrentar dificuldades. Haverá momentos em que proprietários endividados precisarão vender a qualquer preço, e é aí que surgem as verdadeiras oportunidades. Não se trata de esperar um colapso como o de 2008. Os fundamentos hoje são completamente diferentes. Os padrões de crédito são mais rigorosos, a alavancagem é menor e as famílias, em geral, estão com as finanças em ordem. Mas haverá ajustes, reavaliações e ativos mal precificados, e quem tiver capital disponível e paciência para agir no momento certo encontrará pechinchas que outros nem enxergarão. Eu, por exemplo, não estou apostando em imóveis de alto risco ou em mercados superaquecidos. Minha estratégia é clara: focar em ativos que geram fluxo de caixa estável desde o primeiro dia, mesmo em recessões. Armazéns logísticos em corredores estratégicos, imóveis comerciais com contratos de longo prazo e locatários de qualidade, e casas em bairros familiares com demanda consistente. Em mercados com potencial de valorização, procuro propriedades com baixo custo de manutenção, gestão eficiente e histórico de ocupação alta. Compro de forma conservadora, priorizando a geração de renda recorrente, e diversifico entre diferentes tipos de imóveis e regiões. E, acima de tudo, tenho paciência. Porque imóveis não são um jogo de curto prazo. Você não constrói patrimônio de verdade em meses ou trimestres, constrói ao longo de décadas. Não é um caminho para enriquecimento rápido, mas sim para riqueza sustentável. O verdadeiro valor está em possuir ativos que atendem a necessidades reais, com demanda constante e resiliente a crises. Não se trata de adivinhar o próximo boom, ou de tentar vender antes da alta. Trata-se de ter imóveis sólidos em mercados sólidos e receber cheques de aluguel mês após mês, ano após ano. É assim que se constrói patrimônio duradouro. Sem atalhos, sem especulação, sem ilusões. Apenas disciplina, foco nos fundamentos e a certeza de que no longo prazo, os números não mentem.